a magnífica e suntuosa matriz de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos de Goiânia, marco zero desta cidade, coração que pulsa a religiosidade do nosso povo. Desde já agradecemos a você que é inscrito em nosso canal e acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado. Nós seguimos a passos largos, documentando a nossa história. Ultimamente, temos tomado este aspecto de entrevistar as pessoas, uma vez que temos muita oralidade para documentar. Muitas histórias interessantes que precisam ser registradas para as gerações que estão por vir. Pesquisa, entrevista do professor Marcos Paulo, imagens e fotografias de Ravel Monteiro. Neste espaço sagrado, eu tenho o privilégio de conversar com a senhora Maria do Carmo Souza Rabelo. Ela que tem relevantes serviços prestados à histórica paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Goiânia, mais de 40 anos como professora catequista, né, que era muito comum no passado, a professora ser a catequista de crianças e jovens, e nós vamos ouvir um pouco da história de vida dela, como também entender um pouco o funcionamento e as dependências da nossa igreja matriz, bem antes da reforma de 64 de Frei Tarcísio. Fique conosco, vamos juntos dar este mergulho na história de Goiânia, pois os fatos que aqui se deram muito nos interessam. Dona Maria do Carmo, fale-nos um pouco da origem da senhora, da família onde é nascida e como ingressou no Sagrado Magistério. Eu nasci em Goiânia, certo? Sou goianense. Meus pais são goianenses, eram goianenses. Nasci onde eu moro, na mesma casa. Na Rua do Limoeiro? Na Rua da Viração, que é Ângelo Jordão. Né? Porque são dois nomes em Goiânia, né? É na Ângelo Jordão. Nasci no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, às 6 horas da noite, onde minha mãe contava que eu nasci sozinha. Porque quando meu pai saiu para buscar a parteira, ela tinha ido à procissão de Nossa Senhora, e quando Nossa Senhora, mas Nossa Senhora chegava, tanto a do Rosário como a Conceição, ia se aproximando, a todos os sinos de Goiânia badalava. E nessa hora meu pai saiu correndo para fazer o parto, aí eu nasci sozinha. Então, quando minha tia chegou, ele foi buscar minha tia, ela disse, o nome dela é Maria do Carmo. Então, eu sou muito devota de Nossa Senhora, muito, porque eu acho que eu fui agraciada por Deus por ter nascido no dia da mãe dele. Olha só que registro interessante já no começo da fala da Dona Maria do Carmo. Quando aconteciam as sagradas procissões, todos os sinos das igrejas de Goiânia reprincavam, tocavam. Que coisa bela! À medida que os andores iam sendo recolhidos, todos os sinos das igrejas, as torres sineiras de Goiânia, tocavam. E por ela ter nascido no dia 16 de julho, dia litúrgico de Nossa Senhora do Carmo, recebeu tão bendito e glorioso nome, o nome de Maria do Carmo. Justa e merecida homenagem ao som dos sinos. Então ela nasce ao som dos sinos, sinos estes cantados e decantados por Adelmar Tavares. Mas Dona Maria do Carmo, e como a senhora ingressa, como começa a ser professora, a ser catequista? Nos fale um pouco. Olha, quando eu era criança, as escolas tinham a missa das 8. A missa das 8 das crianças era às 8 horas da manhã. Então, minha mãe obrigava as maiorzinhas trazer para a matriz todas as outras menores. Então, eu fui crescendo assim. Então, quando eu fui para o João Alfredo, aí já vinha as crianças, tinha que vir com a escola. Comecei minha vida na igreja, me lembro muito, de 8 anos para cá, me lembro de tudo.
Então, me lembro. Então, eu comecei. Então, fui crescendo, fui estudando. Estudei em escola pública, porque minha tia Guiomar colocou as outras no Colégio Sagrada Família, mas eu não quis quando eu cheguei no ginásio, porque eu não queria fazer educação física. Aí, fui para o Zé Albino Pimentel. À noite, o Manuel Borba era a noite, Zé Albino Pimentel. Aí, muita gente conheceu o doutor Pedro Malheiro. Era o diretor da escola. Então, fiz lá meu ginásio, do admissão, naquela época, ao 4º ano de ginásio. Saindo de lá, a minha tia queria que eu fosse para o Augusto Gondim, que era aqui. Aí, onde é o Cirando de Letra. Mas eu não quis, eu queria ir para o 4º centenário, pois já estava no 2º ano de funcionamento dele. Então, lá eu fiz o pedagógico, que hoje é o magistério. Aí, quando eu saí de lá, quando eu terminei o meu magistério, meu pedagógico, eu tentei a faculdade de Direito. Mas só tinham 2 faculdades na época, era a Federal e a Católica. E eu optava para a Federal e a Católica, eram 2 opções. Mas para entrar na faculdade Federal, era de 890 pontos para lá. Eu tirava 840, não chamava. Aí chamava para a Católica, mas eu não trabalhava, não podia. Aí voltei para fazer o técnico. Aí fiz o técnico. Aí todo ano eu aventurava Direito. Aí não conseguia passar. Aí terminando o técnico, fiz o científico. Aí concluí o científico. Depois, aí fundou a faculdade de Goiânia. Aí eu fiz na autarquia matemática, ciência, em habilitação em matemática. Então eu tirei em 3º lugar e fiz meu curso, né? Meu curso superior. Mas aí veio os cursos de igreja. Então eu comecei minha catequese quando em 75, em 73. Em 73 eu me formei e fui estudando. Em 75 eu entrei no município. O senhor Valdemar me colocou no Manuel Borba. Aí eu fui, quando chego lá, estudinho, Dona Lu, eu só via na igreja, de missa, né? Aí Dona Lu, eu já tinha sido, fazia parte da cruzadinha, e só via nas coisas. Aí ela me colocou para ser catequista. Porque a catequese, a primeira Eucaristia das crianças era preparada nas escolas e lá o padre ia fazer. A crisma nós preparávamos e o bispo vinha para a matriz celebrar a crisma, certo? Então, aí passaram os tempos. Depois de muito tempo, depois de muitos anos, aí veio, quando o padre Hélio chegou em Goiânia, quando ele conseguiu construir a casa paroquial com centro catequético, aí veio a catequese das escolas, Irmã Maria José e Madalena. Irmã Maria José hoje ainda é viva, Madalena já está no céu. Vieram, aí pediram para trazer das escolas para o centro catequético. Então, eu sempre ensinei 2 turmas, uma de catequese de criança e outra de crisma. Então, na crisma, naquela época, a gente ensinava aqui na matriz, porque as turmas eram grandes, era jovem e adulto, tudo juntinho. Então, eu ensinava na sexta a crisma, as crianças à tarde, e à noite, no sábado pela manhã, os adultos e os jovens, a crisma. Então, comecei muito cedo a catequese. Então, eu tenho 40 anos, eu tive 40 anos de catequese contando com a escola, porque realmente, não é? Porque me tiraram da catequese, quando Dom Lima Macedo, que hoje é bispo, estava aqui. Eu fui operada de intestino, eu fui fazer um exame, terminou uma cirurgia, e eu fiquei bem magrinha, porque eu só tomava líquido, tudo peneirado em pano, e eu acho que não foi ele não foi ele de jeito nenhum. Ele ficou branco, quando eu disse, eu vou para a reunião da crise para saber que meus alunos estão. Tiraram meus alunos, desviaram meus jovens. Então, aí me botaram para fora. Mas todo mal traz um bem. Não, fiquei com raiva, chorei muito, porque eu adorava, uma coisa, um trabalho lindo, a gente levar a criança para receber seu sacramento, né? E como eu fiz meus sacramentos todos, só não me casei, né? Porque eu não tive que casar.
Aí eu mesmo, para mim era uma honra. Foi tanto que na minha vida de catequese, eu tenho 7 padres que passaram nas minhas mãos da catequese. Que maravilha! Uma vida de dedicação ao Sagrado Magistério, ao ensino, como também de dedicação à paróquia. Eu prestava atenção, Dona Maria do Carmo, à medida que a senhora falava sobre a escola Dr. Manuel Borba, que era durante o dia, e à noite Dr. Clóvis. Não, eu estou Pedro Maria. Pedro Maria O nome da José Albino Pimentel, perdão. Durante o dia, Manuel Borba ensinava já. Certo, mas o nome da escola? É Albino Pimentel, mas era no prédio do Manuel Borba. José Albino Pimentel. No prédio do Manuel Borba funcionou a escola José Albino Pimentel, o ginásio. Essa informação é importantíssima, porque às vezes a gente encontra em alguns documentos o nome e não sabe identificar que a escola José Albino Pimentel funcionou no prédio da escola Dr. Manuel Borba. A senhora falou que aqui fez parte da Cruzadinha. Que movimento era este? Como funcionava? O que era a Cruzadinha na matriz? A Cruzadinha era só de crianças. Então, nessa época, eu acho que eu tinha... Porque eu fiz minha primeira Eucaristia, eu tinha 11 anos de idade, me lembro como fosse hoje. Então, a gente começou era só crianças. Agora, eu não me lembro de quem foi a ideia da Cruzadinha. Qual foi o padre, se foi Padre Marcos. Não, eu era criança, não. Eu acho que porque meu catequista foi o Nego Fernando Passos, entendeu? E eu sei... Não, foi depois. O Fernando Passos já tinha saído, indo embora, já estava Modestino, porque eu me lembro do namoro do Modestino com Carminha, a esposa dele, né, Preta Cisa. Todas as crianças iam bisnoquear o namoro no confessionário. Ela passava uma vida no confessionário. Isso chamava a atenção das crianças. Que todo mundo, quando descobria ela está namorando, aí era um sufoco, né? Aí a gente tinha uma fitinha. Eu sei que a fitinha da Cruzadinha era amarelinha. A gente tinha roupinha branca, sainha como fosse prensada bem passadinha. E eu participei. Agora, não, a fita amarelinha da Cruzadinha, se eu não me engano, era amarelinha. Agora, eu não me lembro quanto tempo eu passei na Cruzadinha. Isso eu não me lembro. A senhora também faz um registro interessantíssimo, que durante este período da catequese formou 7 padres. Consegue listá-los? Vamos ver, viu? O primeiro padre é irmão de um amigo muito meu, e hoje ele tem, ele tem 5 laboratórios já, graças a Deus. Um é em Goiânia, é o primeiro que ele fundou. Está aqui na Rua Direita, indo para o Carmo. Antes de dobrar, tem Manuel Vieira. É o laboratório de Alexandre, um de meu amigo. Ele é dono, ele é analista. É o irmão dele que é padre. Então, é o primeiro padre que passou na minha mão. Depois de Jailson, padre Jailson, o nome dele, ele veio, se eu não me engano, se eu não estou enganada, viu? Veio padre Silvio. Se eu não me engano, é Padre Silvio de Goiânia, a irmã, o cunhado canta, foram meus catequizandos, ele, a esposa. Depois de Silvio, veio, deixa eu ver, são muitos, mas eu acho que ele foi muito depois, que eu chamo ele Mimo, Frei Rosenildo. Carmelita. Porque assim, cada catequizando meu, adulto e criança, tinha um denguinho e tinha um apelido. Então, Mimo foi eu que coloquei, e eu chamo ele Mimo mesmo. A gente conversa, agora lógico, quando está na frente do povo, não, né? Mas entre nós dois, mas foi mais engraçado. Na ordenação dele foi aqui. E eu estava muito doente, e ele foi lá em casa, você vai receber a primeiro convite é seu, tanto do diaconato como, eu disse a ele que ele ia enrolar, eu disse, olha, Frei, ele vai com medo do Carmelo, porque é rico, e não vai, e vai dar um pontapé. Eu te mostro, Carminha, eu te mostro que você é padre. Passou, me desapareceu, terminou a catequese, apareceu, quando o menino chegou lá em casa com o convite do diaconato. Mas foi no Recife,
mas não podia. Eu nem esqueci. Quando foi na ordenação, chegou lá em casa. Vim trazer. Vai ser em Goiânia, com Dom Jorge. Ele não quis nem o bispo dos Carmelitas. Eu disse, eu estou muito doente. Ele ordenou assim, em 2013, porque em 2013, no final do ano, em outubro, eu fui operada de 11 miomas. E eu estava muito doente, muito magrinha, porque eu cansava muito, porque eles porcionavam todos os órgãos. Como eu sou alérgica, eu cansava demais. Então, e não foi descoberto, minha médica foi que descobriu através de ressonâncias magnéticas. Mas aí, eu não posso ir, eu estou comendo de hora em hora, instante. Vai ter um lugarzinho para você separado. E realmente, e eu historiei a história de todos os meus catequizandos, eu historiei a história deles na catequese. Mas eu não tive condições de falar lá, porque a família dele atrasou. E Dom Jorge muito pontual e teve que atrasar. Aí, como estava muito tarde, aí não deu. Aí, quando foi no outro dia, eu dei o testemunho aqui na missa dele, a primeira missa foi aqui. Como também aconteceu que foi meu último a passar minha mão, foi para Gessé. Eu estava operado no intestino. Quando ele chegou para mim, disse, cadê minha catequista, padre Macedo? Cadê minha catequista? Ela está operada, está com 36 horas de operada, não pode vir. Aí ele estava tudo prontinho na história dele. Então, cada um tem. Então veio. Já vai 3. Aí tem Jailson, Silvio, Frei Rosenildo, tem Padre Gessé, tem os que porque eu chamo meu chorãozinho, é Padre Robson. Padre Robson. É da obra de Maria, tem Padre Robson. Porque Padre Gessé é da obra de Maria. Aí é Padre Robson, eu chamei meu chorãozinho. Mas o meu chorãozinho é eu e ele. Faltam 2. Deixa eu ver qual foi os outros 2 que estão faltando. Tem 2 ainda. Deixa eu ver. Que em vez de quando aparece em Goiânia na época de férias. Pronto, eu esqueço o nome dele. Eu não sei se ele é filho de Leleiga, não sei. Ele é magrinho. Aí esse ano, no início do ano, quando eu vinha para a igreja, daqui a pouco, você aqui, seja bem-vindo. A casa é sua. Você vai ver a coisa linda que está a matriz. Aí eu estou aqui, vim passar minhas férias. Agora, Josivan? Josivan. Padre Josivan, isso mesmo. Não é filho de Leleiga? Não, mora por trás. Por trás de Leleiga, é isso mesmo. Aí falta um. Falta quem, meu Deus? São 7 padres certinho. Já disse 6. Já está faltando um. Josivan, deixa eu ver quem é. Deixa eu ver os rostinhos. Na catequese, que era muita brincadeira. Tem um, ainda está faltando um. Tem um que não era obra de Maria, não. Quem está na Bahia é Silvio. Padre Silvio. Quem mais? Tem outro. Não, do José Leito. Que Padre Hélio puxava muito. Padre Hélio puxava muito a congregação do José Leito. Quem é? Tem outro, falta outro, tem outro, não vou me lembrar. Então foram 7. O privilégio desta catequista, pelas mãos de quem passaram 7 sacerdotes para a Igreja de Deus, isso é algo muito edificante. Ela já recordou 6 e daqui para o final do nosso bate-papo ela recordará o 7º. E Dona Maria do Carmo, se nós fôssemos falar, a senhora recorda um pouco nessa trajetória de cruzadinha, catequista, CPP, frequência nas santas missas nesta igreja matriz, recordou agora os padres que passaram pelas mãos da senhora, e se fosse para a senhora recordar os padres que já trabalharam em Goiânia, que já trabalharam nesta matriz, quais padres a senhora recorda, o que fizeram ou o que marcaram o seu tempo aqui em Goiânia, tanto pode ser dos frades, porque também em Goiânia houve períodos em que os frades carmelitas assumiram a igreja matriz. A senhora nos falava, né, de Frei Tarcísio, por exemplo, mas quais os padres neste período que a senhora foi tão ativa assim na paróquia, enquanto catequista, enquanto membro de movimentos, que a senhora recorda aqui, que marcaram o tempo? Bem, olha, me marcou muito
Vamos deixar o mais antigo, para Deus, a gente volta à antiguidade da igreja, né? Padre Marcos. Eu não sei se você já ouviu falar Padre Marcos. Barbudo de Santa Catarina. É, Santa Catarina, ele casou, né? Ele foi ao Vaticano e eu perdi os contatos dele depois que ele casou. Eu tinha contatos com ele, porque ele era meu pastor espiritual e meu confessor. Aí, era uma tranquilidade, missa bonita, certo? Depois veio o Padre Marcos. Aí eu não me lembro, eu me lembro para Frei Mariano, no Carmo, ele foi meu confessor e meu catequista. Mas ele foi pároco em Goiânia. Se eu não estou enganada, Frei Mariano foi pároco em Goiânia. Aí veio o Modestino. Modestino, eu me lembro, Modestino, certo? Aí, que era Frei Tarcísio. Ele casou minha irmã na igreja da Conceição, Hilda, a esposa de Rosinaldo. Ele batizou Rosana, não, ele batizou os outros meninos de Rosinaldo. Rosana foi um amigo de Hilda, um padre do Carmo que vivia no Recife. Então, Modestino, o que encanta a gente, porque ele fez a reforma da igreja. Porque quando o Padre Hélio chegou, já estava reformada a igreja, mas já estava estragada, fazia muito tempo, né? O altar Nossa Senhora. Mas ele modificou a igreja, que ficou assim. Mas a igreja não era desse jeito. Certo? Mas ele foi um bom pároco, certo? Muito atencioso. Ele construiu o abrigo São José, né? Está aí o abrigo na mão, que todos os padres que vêm, o pároco é o presidente do abrigo, certo? É a mão do bispo. Então, eu frequentei muito o abrigo São José. Eu ia para lá ajudar, gostava, conversava com os velhinhos, eu e Catarina Cristo, você lembra? Nós passamos a quantidade de Padre Hélio em Goiânia, e Roxana, diretora, eu e Catarina, a gente ia. A Catarina tinha uma casa de Dom Jorge, que ela tinha um trabalho na diocese, que ele deu uma carta para ela ir chegar a hora que quisesse e olhar tudo e ajudar o abrigo. Então, eu passei um tempo trabalhando lá na escola dela emprestada e a gente vinha. Então, eu passei uns 20 anos indo para o abrigo com Catarina. Eu deixei de ir depois que ela morreu e ainda eu não queria ir, aí Padre Hélio me forçou, aí vamos, aí eu ia só assistir a missa. Mas quando o Padre Hélio foi embora, eu deixei que eu não tinha mais coragem, porque aqueles velhinhos que eu queria tanto bem, tinha ido para o céu. E outra, eu comecei a ir ali por causa dela. E ali me vinha muitas lembranças boas, entendeu? Aí eu não tive mais coragem. Uma vez perdida, quando eu passo lá, eu entro. Mas eu não tenho mais coragem, porque muitas pessoas, muitos velhinhos que foram ali, como Dona Benta, muito sofrimento houve ali que a gente viu, que a gente entrava tarde, 10 horas da noite, embora. Roxana não podia, que tinha a mãe doente, a gente ia, a gente pagava as pessoas, a cuidadora da noite, fazendo malvadeza com eles, certo? E isso a gente viu, contou a Padre Hélio, contou a Roxana, a gente se escondia na gruta, ela abria, a gente se escondia de noite, 7 horas da noite, 6h30, a gente via, porque eles faziam, e eles contavam, os que eram lúcidos, contavam a gente tinha que fragar. E realmente a gente fragava, certo? Mas hoje eu acho que outro não é mais trato mais não, que uns era efetivo da prefeitura, aposentou-se, o tempo passa. Eu acredito que hoje não se faz mais as malvadezas que faziam, entendeu? Faziam muito. Depois de Frei Tarcísio? Depois de Frei Tarcísio, eu vinha recordando, depois de Frei Tarcísio, não foi Padre Hélio, não foi. Eu tenho a impressão que depois de Frei Tarcísio, foi Padre Marcos. Porque Padre Marcos, a igreja já era assim. Já não se celebrava a missa de costa, entendeu? Porque teve os holandeses. Padre Antônio Bosch? Bosch, Padre Antônio. Foi Padre Antônio Bosch e Padre Antônio foi depois que Dom Fernando Passos levaram ele para Limoeiro. Ele tinha 16 anos na paróquia de Goiânia.
Agora, nesse espaço, eu não sei se foi Padre Mariano ou veio logo Padre Antônio Bosch. Eu me lembro bem da casa paroquial lá, tudinho, eles dois, que eu tenho um sobrinho que a gente dizia que ele parecia ser filho de Padre Antônio, que ele tinha o jeito todinho do Padre Antônio, ele criança, entendeu? Parecia com o padre. Então, eu não me lembro se Padre Marcos foi antes de Padre Antônio Bosch ou foi depois. Sim. E eu não me lembro. Eu sei que me lembro bem o meu catequista, os dois holandeses, Padre Marcos. Aí depois, eu não sei, agora, eu acredito que Padre Marcos veio, só se veio antes de Modestino. Porque eu tenho ligeira impressão que Padre Marcos já estava... A matriz reformada. Já estava reformada, entendeu? Já não tinha mais o que tinha antes, entendeu? Aí, porque ainda a catequese era nas escolas. Porque quando eu já era grande, eu já estudava ginásio, entendeu? Eu ainda não estava formada. Depois eu fui para o centenário, entendeu? Aí me formei, fui ensinar, depois peguei 200 horas de aula, fui fazer faculdade, fui fazer teologia. Teologia eu fiz 3 anos, foi 3 anos e 8 meses, com o Frei Joaquim Luiz, que hoje volta para Goiânia, de Mariologia, Cristologia e Liturgia. Quando eu fui para a escola teológica, eu já tinha essas 3 cadeiras, que ele juntou um grupo e a gente ia, se eu não me engano, ou era quinta ou era sexta, para o Carmo, para esse curso, ele dava. Muito bem, estamos aqui na companhia agradabilíssima da senhorita Maria do Carmo Souza Rabelo, recordando um pouco histórias de tempos idos na suntuosa matriz de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos. Fique conosco, logo mais no segundo bloco vamos mergulhar nas curiosidades desta igreja, como ela era no passado e como ficou depois da reforma de Frei Tarcísio. Continue junto conosco, pois estamos a documentar a história da gloriosa e eterna cidade de Goiânia.